gravação. Espera só um pouquinho. Vem cá, se liga agora no que eu vou falar. Vai começar a aula de filosofia do Missão Enem, do Sai Digital. Fica comigo que vai ser sensacional. E aí, estudantes de plantão, se você não me conhece, eu sou o professor Fernando Shows, o seu professor de filosofia do Missão Enem, aqui do Sai Digital. E antes de começar essa super aula de revisão, eu sei que você está aí pensando, meu Deus, falta pouco tempo para o Enem, mas calma que a gente tem a solução para você. Mas essa solução vai te custar uma coisa só. Você dá um like aqui, você curtir, você compartilhar e se inscrever no canal, para a gente continuar produzindo esses conteúdos para vocês aí e vocês mandarem bem no Enem. Então vem comigo que hoje a aula está sensacional. O que falaremos hoje na aula? Os top autores indispensáveis para o Enem. Olha, você tem que saber. Você tem que saber, não tem outra alternativa para você nesse momento. Você tem que dominar esses autores para mandar bem na sua prova. E olha só, eu dividi aqui para você em algumas etapas para você anotar tudo aí e para você gravar muito bem isso na sua cabeça e mandar bem lá no Enem. Olha só. Filósofos da natureza e clássicos. Nós vamos falar sobre Tales, Heráclito, Demócrito, Platão e Aristóteles. Filosofia medieval, Agostinho e Tomás de Aquino. Falaremos também de filosofia moderna, que aqui vai ter vários filósofos, Maquiavel, René Descartes, John Locke, Immanuel Kant, Thomas Hobbes e Montesquieu. E para finalizarmos, falaremos sobre filosofia contemporânea, que também cai muito no Enem. Nietzsche, Karl Marx, utilitarismo, essa corrente filosófica aí que nos últimos anos também apareceu aí nas provas, e o existencialismo. Você está preparado? Olha só, essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, então é importante, se você quiser, você pode pegar uma pipoquinha aí, uma água, mas é importantíssimo ter aquele caderno na mão e aquela caneta para anotar tudo que a gente vai passar para vocês. Preparados? Então, em 3, 2, 1, vamos começar. Do mito à razão. Aqui é o início da filosofia. A filosofia ela tem como preocupação principal dar explicações racionais para aquilo que era explicado de maneira mitológica. A filosofia, ela é instigante, ela é provocativa, porque você tem que usar a sua mente, você tem que usar a sua razão para dar respostas plausíveis para aquilo que é importante e para a vida e sobre tudo. A filosofia, ela pensa sobre tudo. Mas aqui nesse momento, os gregos tinham uma única preocupação, e a preocupação é a seguinte: trazer explicações racionais para aquilo que antes era explicado por meio da mitologia. A ideia principal desses filósofos é encontrar aquilo que eles chamam de arché da physis. Nossa, professor, que palavra é essa? Arché. Arché é uma palavra do grego que significa essência. E physis é o mundo físico. Você não estuda lá física lá com o professor André Astro, o nosso astro aqui? Então, na física você entende a matéria, você entende a mecânica, e a filosofia, ela é que dá esse início a trazer essas explicações para o mundo físico de maneira racional. Bom, Tales de Mileto é o primeiro filósofo que você deve ter anotado aí, porque cai sim. Ele é tão importante que tem até o teorema de Tales lá que você aprende em matemática. O Tales ele vai trazer uma explicação, qual que é a arché da physis. E para ele, a essência é a água. Mas por que a água? Tá, e por que ele chegou nessa conclusão? Porque os gregos antes, eles procuravam explicar a realidade por meio da mitologia. Ou seja, quando um raio caía, era Zeus que estava furioso. Quando o mar estava agitado, era Poseidon que também estava furioso. Então, todas as explicações da natureza eram dadas através de explicações mitológicas. Mas os filósofos já não estavam mais satisfeitos com isso. E vão tentar agora, e vão conseguir, cada um a sua maneira, e aí você julga com qual deles você concorda, se você discorda, vão tentar dar explicações racionais para isso. O Tales ele vai falar que tudo vem da água, porque tudo tem água. Você é composto por água. Todas as reações químicas, quer dizer, será que eu estou falando bobeira? Mas a maioria das reações químicas, aí você vai lá para a videoaula de química, tá? Que vai ter isso lá com certeza.
As maiorias das reações químicas, elas têm também a composição da água. Então, Tales ele não sabia bem disso, mas ele começou a observar o mundo e por meio da observação, ele chegou à conclusão de que a água era, o elemento primordial, era a arqué da physis. Mas não foi só ele que pensou isso. Existem outros filósofos que são chamados de pré-socráticos, porque eles vêm antes de Sócrates, também conhecidos como filósofos da natureza, que vão trazer outras explicações, outras arqués para a physis, que é o mundo físico em que a gente vive. Você conseguiu anotar isso daí? Então, olha, Tales de Mileto, ele acha que a água é o princípio de tudo, beleza? E o Heráclito? O Heráclito tem uma frase que você, inclusive, pode fazer uma postagem lá no seu Instagram, no seu Facebook lá, que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Você deve estar pensando, meu, que cara doidão, né? Como assim? Como que eu não posso entrar 2 vezes no mesmo rio? O que ele está querendo dizer é que, na verdade, tudo muda, que tudo está em movimento, inclusive você. Ele diz assim: nenhum homem pode entrar no mesmo rio 2 vezes, porque quando ele voltar naquele rio, o rio já não é o mesmo, porque a água correu, e nem você é mais o mesmo, porque o tempo passou. E aí você deve estar pensando, quanta coisa mudou na sua vida que você mudou junto com ela? É isso que Heráclito está querendo dizer para você, que tudo muda, tudo flui. Porém, em contraposição a ele, nós temos o Parmênides, e o Parmênides vai dizer, o ser é, e o não ser não é. Como assim, professor? Não entendi nada. Ele está querendo dizer que tudo é estático, nada muda. Ou você é, aquilo que é existe, e aquilo que não existe simplesmente não existe. Nada está em movimento. Para o Parmênides, tudo é estático, ao contrário do Heráclito. No Heráclito, tudo está em movimento. No Parmênides, tudo é estático. E a gente tem um outro filósofo da natureza muito importante também, que vai dar uma abertura e uma visão de mundo, uma explicação para a arqué da physis, que vai ser sensacional para a época, que é o Demócrito, com a teoria dos átomos. Ele vai falar que, na verdade, tanto a água quanto o fogo, tudo aquilo que existe é composto nada mais, nada menos do que por pequenas partículas. São essas pequenas partículas que formam o mundo, a matéria e tudo o que existe. Bom, como você pode ver e anotar aí, os filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza estão preocupados em dar essas explicações racionais para o mundo físico em que a gente vive, sem mais ter explicações mitológicas. Deu para anotar aí? Ó, você pode dar uma pausa nesse vídeo agora, anotar, refletir um pouco, e aí você volta, porque agora eu entro na filosofia clássica. Tudo aquilo que é clássico você tem que aprender. Você tem que saber o que é clássico, porque o clássico é a base para o que vai vir depois. E na filosofia clássica nós temos 3 filósofos principais que você já deve ter ouvido falar sobre eles. Nós temos o Platão. O Platão é aquele que diz assim, só sei que nada sei. Que não é o que você vai dizer na prova do Enem, pelo amor de Deus. Você não vai falar isso, só sei que nada sei, quando você pegar aquela prova, porque você acompanhou os superaulões que a gente fez, você acompanhou as dicas que a gente passou. E ó, vou fazer uma pausa aqui para fazer um merchan, tá, produção? A pausa é o seguinte, vai lá no Instagram do Site Digital, tem diversas dicas. Para de perder tempo aí, vai lá, acompanha. Tem outros vídeos aqui também que você pode procurar, que vão fazer você chegar na prova e falar, eu sei que eu sei, e não eu só sei que nada sei. Mas o que o Sócrates está querendo falar aqui é algo diferente. Ele está querendo falar o seguinte, que quando você admite a sua ignorância, você está pronto para aprender. Sócrates ele estava, na verdade, criticando os sofistas da época, que eram os professores que ensinavam sobre retórica e política, mas não tinham uma preocupação com algo que todos nós buscamos, que é verdade. Então, Sócrates ele vai por meio de 2 técnicas, né? Uma que é a maiêutica e outra que é a ironia, e ele vai questionando, até que a pessoa chega no ponto em que ela não sabe aquilo que ela está falando. É mais ou menos quando você é criança, você vai lembrar que você queria saber algumas coisas e você chegava para sua mãe ou seu pai lhe davam uma explicação e aquilo não era suficiente para você. E aí você pegava e falava assim, por quê? E aí sua mãe lhe dava uma outra resposta. E aí você colocava o porquê, mas você colocava uma palavrinha na frente. Mas por quê? E você ia perguntando o porquê, até que você tirava a pessoa do sério. Sócrates fazia isso. Então, por isso que na sua filosofia ele diz que só sei que nada sei. Por quê? Para aprender algo, eu tenho que primeiro reconhecer a minha ignorância. Ok?
Importantíssimo. E agora a gente tem o Platão, que foi discípulo de Sócrates. E o Platão, ele vai dizer o seguinte, que existem dois mundos. Existe um mundo que ele chama de sensível, que é sensorial, sensível. A explicação dele para a física é essa. E existe um mundo inteligível, que em algumas traduções para o português aparece em livros como o mundo das ideias. Segundo ele, tudo está relacionado a ideias e a esse mundo sensível. Ou seja, para você conhecer as coisas como elas realmente são, você precisa nada mais, nada menos do que acessar esse mundo inteligível. Só que para acessar o mundo inteligível, você só acessa ele por meio da sua razão, por meio do seu intelecto. E ele vai dizer o seguinte, que tudo que existe no mundo sensível nada mais é do que uma cópia imperfeita do que existe no mundo inteligível. Agora, calma, fica comigo nesse vídeo aqui. Eu sei que eu comecei a entrar em umas partes aqui que você que não é muito familiarizado com filosofia está assim, calma, não se desespera. Eu vou te dar uma explicação muito simples. Pensa em um gatinho aí. Pensou num gatinho aí? Fazendo um trabalho mental com você. Se eu pedir para, nesse momento, você dar um pause nesse vídeo e desenhar esse gatinho, o gatinho que você desenhar é o mesmo que você pensou? Se você pode ser o Leonardo da Vinci do século XXI, você não vai conseguir representar aquilo que você pensou. Porque a nossa mente ela está além, e é isso que o Platão está querendo dizer. Tudo aquilo que se materializa nada mais é do que uma tentativa imperfeita de traduzir uma ideia perfeita que existe no mundo das ideias. Esse é o conceito principal dele aí, que cai muito no Enem. Essa dica é super importante. Sem falar também da questão política, que ele vai defender a questão do rei filósofo, porque os filósofos são os únicos que conseguem acessar esse mundo inteligível com maior clareza, e por isso eles seriam os melhores governantes para a sociedade. Ele escreve isso no seu livro A República, ok? O outro filósofo, você pode ver aqui, é o Aristóteles. Nesse momento você deve estar pensando, eu não sei quantos minutos passou desse vídeo aí para você, mas você deve estar pensando assim, mas eu só tenho que aprender em filosofia sobre esse monte de pessoas aí, e feios, né? Quando você olha lá, por exemplo, na aula de geografia, tem paisagem, na de física você vê o André fazendo as coisas aqui, e eu tenho que ficar falando deles aqui, mas fica comigo aqui nesse vídeo. O Aristóteles ele vai falar que tudo tem uma causa. Ao contrário do seu professor, que inclusive Platão foi professor dele, Aristóteles vai falar que nada mais, nada menos, a gente precisa entender o mundo aqui. Que esse negócio de mundo inteligível, de mundo das ideias, não existe não. Então ele vai dizer o seguinte, que tudo está aqui e a gente precisa entender as causas das coisas que estão aqui. E ele vai entrar em um outro conceito muito importante, partindo dessa ideia das causas, que é o conceito de potência e ato. Como assim? Esse é um dos conceitos que caem bastante, são bem recorrentes também. O que ele está querendo dizer com potência e ato? Alguém já deve ter olhado para você e falado assim, olha, principalmente você que está nessa fase de vestibular aí, as pessoas têm o costume de olhar para a gente e falar assim, olha, você tem potencial para isso, você tem potencial para aquilo. Guarda essa frase. Quando Aristóteles fala de potência, ele está falando de algo que pode vir a ser. Então ele diz que atos são as coisas no atual momento. E potência é aquilo que elas podem se tornar. Vou dar um exemplo para você. Uma semente, para Aristóteles, uma semente de uma árvore, para Aristóteles, é um ato. Qual que é o potencial de uma semente de uma árvore? Se transformar em uma árvore. Então, nisso ele encontra as causas das coisas. Ato, aquilo que é no atual momento. Potência, aquilo que pode vir a ser. Guardou essa? Vou repetir para você. Ato, aquilo que é no atual momento. Potência, aquilo que pode vir algo ser. Guardou? Bom, outro assunto que cai bastante, que é muito recorrente em Aristóteles, é ética e felicidade. E ele diz uma frase que você também pode postar na sua rede social, que diz assim, a finalidade última de todas as ações humanas é a felicidade. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que tudo que você faz, você está buscando a felicidade. Você deve estar pensando assim nesse momento, professor, eu estou tão aborrecido agora, desesperado estudando aqui. Calma, porque isso
que você está fazendo nesse atual momento, lá no fundo você está pensando em algo que te gere felicidade, que é a sua vaga na universidade. Isso explica totalmente esse conceito de felicidade para Aristóteles, que todas as ações humanas, elas visam nos fazer feliz. Mas você deve pensar assim, nem tudo que eu faço me deixa feliz. E aqui que a gente entra no campo da ética de Aristóteles, que ele fala que assim, para você ser feliz, você tem que viver por meio da ética. E a ética nada mais é do que você viver, segundo ele, por meio das suas virtudes. Como assim virtudes? Ele diz que você não deve ser nem muito pouco e nem muito. Você deve estar ali no meio, que é a teoria do meio termo. Vou dar um exemplo para você entender como o meio termo e as virtudes te ajudam a encontrar a felicidade. Imagine que você está com muita vontade de chupar sorvete. E aí você vai lá tomar um sorvete e você toma uma taça de sorvete. E aquilo te causa uma alegria imensa, você fica feliz. Nossa, né, seus níveis ali de glicose aumentaram, você está numa felicidade. E você pensa o seguinte, eu quero ser mais feliz ainda. E você toma mais uma taça de sorvete. E aí você é feliz, mas no finalzinho ali da taça você já não está muito feliz porque seu estômago ali está doendo ali, mas aquilo está tão bom que você quer insistir naquela felicidade e você toma mais uma taça de sorvete. Bom, o resultado em você é uma dor de barriga que vai causar infelicidade. Como que a teoria de felicidade e de virtude de Aristóteles se aplica a isso? Se você tivesse ficado no seu meio termo, você seria feliz e não causaria aborrecimentos. Por isso que a virtude para Aristóteles está em uma vida baseada no meio termo das coisas. E se tratando de política, ele fala disso, que para todos serem felizes, todos devem pensar no bem comum. Fechamos aqui? Filosofia clássica, está comigo ainda? Olha, esse é mais um momento que você pode dar uma pausa, né, ir lá e anotar tudo isso daí, porque agora nós vamos entrar na filosofia medieval. E aqui eu preciso lembrar você de um contexto histórico. O contexto histórico é o seguinte, 476 d.C. a gente tem a queda do Império Romano. Mas, durante o período ali do Império Romano, ali, a gente tem a consolidação de uma instituição como a religião, estando ali à frente da religião oficial do Império Romano, que é o catolicismo. A gente tem a Igreja Católica como uma instituição muito forte, e nesse momento, a Igreja precisa lidar com algo cultural que existia na cultura greco-romana, que era a questão da filosofia, a questão de enxergar o mundo. Então, a filosofia medieval ela tem como principal objetivo trazer uma explicação racional para aquilo que é proveniente da fé. E a gente tem dois filósofos que são bem recorrentes também nas provas, que vão ser o Agostinho e o Tomás de Aquino. O Agostinho ele vai trazer um conceito do Platão para o pensamento cristão, o neoplatonismo também. E lembra aquela teoria que eu acabei de falar para você uns minutos atrás, do mundo inteligível e do mundo sensível? O Agostinho ele vai transformar isso para o cristianismo. Em vez de dizer o mundo inteligível, que é o mundo perfeito das ideias, ele vai chamar isso de cidade de Deus, que é onde existe a perfeição. Já o mundo sensível, que segundo Platão era aquele mundo imperfeito, ele vai chamar de cidade dos homens. Agora, por que a cidade de Deus é perfeita e a cidade dos homens é imperfeita? Por conta de um dos principais conceitos do cristianismo, que é o pecado. Segundo o Agostinho, é o pecado que leva as pessoas a agirem errado. Então, quanto mais as pessoas se aproximam da cidade de Deus, mais se aproximam da fé e de Deus, melhor é a vida delas. E isso entra tanto no campo da ética quanto da política. Deu para entender? Bora lá. Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino também vai racionalizar a fé. Só que diferente de Agostinho, que se baseou nos princípios de Platão, o Tomás de Aquino ele vai se basear nos princípios de Aristóteles. E ele vai falar que a finalidade última, de toda pessoa gera a felicidade. Só que, segundo Tomás de Aquino, as pessoas só podem ser felizes quando agem segundo os mandamentos de Deus. Tomás de Aquino vai dizer que é possível conhecer a Deus tanto por meio da razão e da fé, e que elas não são coisas que entram em conflito. Por que elas não entram em conflito? Porque as duas são provenientes de Deus, o Criador.
Então, ele também aplica isso no campo da ética e também no campo da política. E para você mandar bem no Enem, pega essa dica aqui que é fundamental agora. Você pode, olha, para tudo que você está fazendo agora. Se você estava dando uma olhada nas suas redes sociais e vendo o vídeo ao mesmo tempo, para. Oh, professor, até aqui chamando atenção, até aqui. Olha só, Agostinho se relaciona com Platão. Tomás de Aquino se relaciona com Aristóteles. Se você entender Platão e Aristóteles, e você transpor isso para uma visão cristã, você entende o Agostinho e o Tomás de Aquino. Olha, já facilitei os seus estudos, beleza? Preparado? Então vamos para o próximo momento. Agora a gente entra na filosofia moderna. E a filosofia moderna entra com novas questões na filosofia. E aqui a gente já começa com uma discussão política que eu vou indagar você. E você pode ir lá perguntar para o seu pai, para a sua mãe ou para o seu amigo se ele concorda ou não. Maquiavel é muito conhecido por essa frase: os fins justificam os meios. O que isso quer dizer? Que se você conseguiu a finalidade daquilo que você queria, mas o meio ali ele foi meio tenebroso, não foi muito ético, tá tudo bem. O importante é você conseguir aquilo que você queria. Porém, as pessoas interpretam isso de uma maneira meio errada, né? Porque tem aquele termo, você é muito maquiavélico, porque você é muito sem sentimento. Não é bem isso. O Maquiavel, ele é um dos primeiros filósofos a mandar um papo reto. Ele escreve um livro, O Príncipe. E nesse livro ainda até hoje se tem uma discussão se ele realmente estava sendo irônico ou se ele realmente estava querendo dar conselhos a um príncipe de como governar. Ele vai fazer a seguinte discussão: que para uma sociedade se manter bem, o governante dela deve fazer tudo para que ela permaneça na bondade, para que ela permaneça no bem comum. Só que, às vezes, ele vai dizer que o príncipe, o rei, o governante, ele deve não ser bonzinho o tempo todo, que em alguns momentos ele precisa ser mau, ele precisa pensar puramente com a razão, e às vezes se abster, ou seja, deixar um pouquinho de lado um altruísmo negativo e pensar, na verdade, em uma solução prática, ou seja, a verdade nua e crua. Por isso que ele vai dizer assim, se um governante ele toma uma atitude não muito bacana para conseguir um fim legal, está tudo bem. Então aqui ele é o primeiro que faz essa discussão política assim, nua e crua. Bom, agora saindo um pouco do campo da política, a gente entra numa outra questão filosófica, que agora eu vou te colocar para pensar de novo, que é o René Descartes. O René Descartes ele é considerado como o pai da ciência moderna. Você aprende muito sobre ele em física e ele é muito fundamental também para o pensamento filosófico. É ele que chega naquela frase que diz assim: penso, logo existo. Ou seja, segundo ele, a nossa existência ela é uma procedência do nosso pensamento. Nossa, mas como que ele pensou nisso? Certo dia, René Descartes decidiu fazer algo chamado de meditações metafísicas. Ele estava meditando sobre aquilo que existe além do mundo físico. E aí ele começou a se indagar e perguntar: o que prova a existência dele? E nessa discussão, ele estava quebrando a cabeça, pensando o que provaria que ele existe. Você deve estar pensando assim, mas é simples, eu entrego o meu documento, eu entrego qualquer coisa que prove que eu existo. Mas ele estava pensando assim: olha, se as nossas sensações elas são diferentes de pessoas para pessoas, eu olhar para você não prova que você existe, da maneira que eu estou te vendo. Nossa, professor, você está me deixando louco, calma, fica comigo aqui. Ele questiona simplesmente o seguinte: você deve estar pensando assim, mas eu acordei hoje, eu caminhei hoje, eu fui para a escola, eu estudei, e isso prova a minha existência. E aí ele questiona o seguinte: quando você sonha, você também não tem sensações? Louco isso, né? Você já tirou aquele cochilo no sofá, assim? Sabe aquele cochilo pós-almoço? E que você dá aquela cochilada, assim, de repente você tem aquele susto, parece que você está caindo, você acorda no sofá, assim, com aquele pulo, com aquele espasmo. Então, ele está falando o seguinte: se nos seus sonhos você tem sensações, quando você está acordado, as sensações que você tem não provam sua existência. E ele vai questionando, ele até fala de um gênio maligno que poderia estar enganando ele, até que ele chega numa última conclusão, de que a única certeza que ele tem é que ele está questionando a própria existência. E se ele está questionando a própria existência, ele existe.
Porque como algo pode questionar que não existe? Porque se algo que não existe, não se questiona. Então é por isso que ele fala que o pensamento, a racionalização é o caminho para a ciência. E por isso que é ele que cria o método cartesiano, onde você tem que dividir as coisas em etapas, analisar todas as informações, classificar as informações para aí chegar no resultado, porque o pensamento é a base da ciência, segundo ele. Louco esse caminho, né? Agora vem comigo que nós temos mais discussões políticas e também sobre essa questão do conhecimento. Eu vou falar sobre o John Locke. Para não perder esse fio da meada sobre o conhecimento da verdade, que segundo René Descartes é a razão, é o pensamento, o John Locke vai falar que, na verdade, nós nascemos como uma folha branca. É a teoria da tábula rasa. Ele vai dizer o seguinte, que na verdade a gente aprende por meio das nossas experiências. Essas experiências são conhecidas na filosofia como empirismo. Ou seja, você só pode comprovar se algo é verdadeiro se você conseguir realizar uma experiência com aquilo. Para você entender esse embate entre o René Descartes e o John Locke, é só você pensar assim. Pensa que a sua mãe fez um prato novo lá para você almoçar, para você jantar. E você olhou o prato, ele não te agradou muito. E aí você pensou assim, não vou comer isso daqui. Não está bacana não. Você está agindo segundo o René Descartes. Você não precisa experimentar. A sua própria razão olha para aquilo e fala assim, ó, não vai dar legal isso daqui. O John Locke já é a sua mãe quando fala assim, mas você nem experimentou. Experimenta primeiro. E aí você vai lá e experimenta. Bom, o que a sua mãe é? A sua mãe é o John Locke. Não vai chegar na sua mãe e chamar ela de John Locke, tá? Pelo amor de Deus. Tá? A sua mãe ela é o John Locke, porque ela está falando que você só pode comprovar se algo é verdadeiro ou não por meio da experiência. Porque até então, você não tem na sua mente se aquilo é bom ou ruim, porque você não experimentou. Então é nisso que se baseia essas duas correntes filosóficas que entram muito em embate durante a filosofia moderna. Que é o quê? A razão gera a verdade, o pensamento gera a verdade, ou a experiência gera a verdade, ok? Mas no campo da política, o John Locke vai falar assim, onde não existe lei, não existe liberdade. Isso porque o John Locke está dentro dos filósofos que a gente chama de contratualistas, que são filósofos que vão falar o seguinte, fazem parte ali do movimento iluminista, e que eles vão falar que a filosofia tem que ter um propósito político para a sociedade também. Para o John Locke, a primeira coisa que é necessário para garantir a felicidade das pessoas é garantir a elas a liberdade. Só que, segundo John Locke, você só garante a liberdade das pessoas por meio das leis. O que ele está fazendo? Uma crítica ao sistema absolutista, onde o rei ele governa, o rei limita a liberdade das pessoas segundo a sua própria vontade. O John Locke ele é contrário a isso. O John Locke vai dizer que existem direitos inalienáveis. Eu vou falar de novo porque você precisa saber desse termo. Direitos inalienáveis. São direitos que não se podem tirar das pessoas. E ele fala que é somente por esses direitos que as pessoas podem encontrar a felicidade. Ou seja, quais são esses direitos? Vida, liberdade, propriedade privada e expressão. Segundo ele, se as pessoas não tiverem esses direitos inalienáveis, que também podem aparecer como direitos fundamentais, ninguém é feliz. E para garantir a felicidade, a lei é um caminho, porque é ela que diz qual que é esse campo de liberdade para as pessoas manterem esses direitos aí, ok? O Thomas Hobbes ele vai entrar numa discussão que eu vou jogar para você agora aí. De novo, você pega e manda uma mensagem para alguém nesse momento. Você acha que o ser humano, as pessoas, elas são boas ou más por natureza? O Thomas Hobbes vai dizer que existe um estado de natureza. E que esse estado de natureza do ser humano tende geralmente à violência. Por que tende à violência? Porque, acima de tudo, as pessoas buscam sobreviver. E às vezes, para sobreviver, elas necessitam, segundo ele, serem violentas. Então ele fala que as pessoas em seu estado natural são violentas. Por isso ele diz a seguinte frase: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, ele está dizendo que ninguém quer ajudar ninguém, não. As pessoas querem se ajudar. Se sobrar um espaço para ajudar o outro, tudo bem. Mas, antes de tudo, elas querem saber do seu próprio bem. Por isso que elas são más, por ele e por natureza. E ele vai dizer o seguinte, como então colocamos um monte de pessoas que, em seu estado natural, são más para viverem juntas em sociedade? Aí ele entra com a obra O Leviatã. Segundo ele,
A pessoa que governa essas pessoas deve ser um líder muito forte, em alguns momentos até temido, assim como um monstro, no caso Leviatã. E que por meio desse governo forte é possível fazer um contrato social. E quando as pessoas assinam esse contrato social, elas aceitam esse contrato social, elas entendem o espaço delas na sociedade. Mas que quando elas fogem desse contrato social, é necessário um líder forte que entre ali, para dominar essas pessoas e conseguir fazer com que a sociedade caminhe em seu estado civil e não no seu estado de natureza, que segundo ele tende à violência. Deu para compreender? Mas olha só, eu não coloquei aqui nesse mapa mental para você, mas a gente tem o filósofo que faz uma contraposição dele, que é o Rousseau. O Rousseau vai falar que o homem ele é bom por natureza, porém a sociedade o corrompe. Por que a sociedade o corrompe? Por conta da desigualdade. Então, segundo o Rousseau, se o governador tiver um governo que atenda à vontade geral, as pessoas não seriam más e as pessoas seriam boas. Ok? Guarda essa dica aí, ó. Isso é bem importante para a sua prova. Tá bem aí? Tá tranquilo no vídeo aí? Já fez algumas anotações? Toma uma água e vem que agora a gente vai falar de um filósofo importantíssimo, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant vai falar o seguinte: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. O Immanuel Kant ele vai entrar como uma solução para aquele problema que eu te falei agora há pouco no vídeo sobre empiristas e racionalistas. O Immanuel Kant vai falar que nada mais, nada menos, tudo são ideias. Todas as coisas são ideias. E ele vai falar que o que gera ideias, o que geram as ideias, nada mais são do que fruto da nossa sensibilidade, da nossa percepção e do nosso entendimento. Mas aí ele faz um outro questionamento. Ele pensa assim: qual é o limite do entendimento humano para conhecer a verdade das coisas? E ele vai ver o seguinte, que se eu experimento uma água, por exemplo, e para mim aquela água está muito gelada, mas para você ela não está tão gelada assim, quem está falando a verdade? E aí ele vai falar que, na verdade, em alguns momentos, as ideias, elas são nada mais, nada menos do que fruto daquilo que nós percebemos. Mas como a nossa percepção é limitada, o nosso conhecimento, ele também, em alguns momentos, ele é limitado. E eu, nada mais, nada menos sou do que fruto de todas essas ideias. E por onde que vêm essas ideias? Por meio da educação. Immanuel Kant também vai falar sobre a questão de esclarecimento, que uma sociedade, para viver bem, precisa ser esclarecida. Por isso, ela precisa do conhecimento, ela precisa da educação. Ótimo? Vamos para o próximo, o Montesquieu. Esse aqui você tem que saber. Porque a proposta dele é inovadora para a época. Ele também vai criticar o governo da época, esse governo absolutista. A gente tem que ter na cabeça que os filósofos iluministas eles são contra aquilo que a gente chama de antigo regime, que são esses governos absolutistas. E o Montesquieu vai falar o seguinte: o pior governo é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça. De quem que Montesquieu está falando? Ele está falando daquele rei que governa de maneira autoritária, que governa com todos os poderes da sociedade. Bom, o que Montesquieu propõe para que uma sociedade viva em harmonia? Que os poderes sejam divididos. E é aí que a gente tem a divisão dos poderes, como é na nossa sociedade até hoje: executivo, legislativo e judiciário. Segundo ele, o poder não pode estar na mão de uma única pessoa. Ele deve estar dividido e esses poderes devem atuar de maneira independente, porém harmônica, pensando sempre no bem comum da sociedade. Então, guarde isso bem, porque são esses princípios que vão formar os governos modernos que nós temos até hoje. E aí, dá uma respirada. Terminamos agora a filosofia moderna. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo, comenta até aqui o que você está achando, comenta aqui alguma dúvida que a gente pode responder você. Não esquece, vai lá no nosso Instagram, tem várias dicas lá e fica comigo nesse vídeo aqui, porque agora nós vamos entrar no último momento dessa aula, que é a filosofia contemporânea. E esses filósofos, certamente eu posso te dizer, sem sombra de dúvida alguma, que eles estarão na sua prova do Enem. A gente tem primeiro o Karl Marx, e esse aqui ele muda toda a ideia, toda a concepção filosófica que a gente tem. Ele entra com alguns conceitos que eu vou te explicar agora aqui na tela: luta de classes, materialismo histórico e a visão dele sobre ideologia.
Segundo Marx, a história se fez por meio do embate de alguns grupos sociais, né, as classes sociais que ele chama. E ele vai falar que a sociedade nada mais, toda a história aconteceu por conta daqueles que estavam lutando para não ficarem em situação de desigualdade. Ou seja, os que estão embaixo querem estar lá em cima, e os que estão lá em cima não querem estar lá embaixo, então fazem de tudo para permanecer lá em cima. Tem até uma música, né, que era uma paródia disso daqui, que fala assim, que o de cima sobe e o de baixo desce. Tananana, bom, tá, enfim, me empolguei aqui, desculpa, às vezes eu me empolgo, tá? E ele vai falar que, por conta dessa luta, eu sei que foi ridículo, produção, tá? Desculpa, você deve estar dando risada aí, eles estão dando risada de mim aqui, mas vamos lá. Por conta disso, Marx vai falar que tudo acontece na história por conta do materialismo. Em alguns momentos, as pessoas lutam por terras, em outros momentos, as pessoas lutam por ouro, por metais, e se a gente for ver, no atual momento, qual é a matéria-prima que faz com que países entrem em conflitos e em guerras? Você deve estar pensando no petróleo, é mesmo. E futuramente, segundo algumas previsões geográficas, a gente tem a disputa pela água. Então, com esse pensamento, pense no materialismo histórico, que aí você manda bem lá no Enem, ok? E, segundo Marx, ele vai dizer que ideologia e teorias são nada mais, nada menos do que ideologias de grupos dominantes para justificar as suas ações. Quer uma aplicação prática disso daqui? É você pensar, por exemplo, em imperialismo e darwinismo social. A teoria do darwinismo social, ela justificou, entre aspas, tá, muitas aspas, a ação europeia dentro do continente africano e asiático. Então, quando ele fala que uma ideologia ela nada mais é do que um produto de um grupo dominante para justificar as suas ações, é isso que Marx explica a sua teoria, ok? Friedrich Nietzsche, vamos lá que eu tenho que dar um gás aqui nessa aula aqui, fica comigo. Crítica aos clássicos, ou seja, ele vai criticar todos os clássicos da filosofia, ele vai criticar a moral da sociedade, que está baseada na moral cristã, que, segundo ele, é uma moral baseada também no platonismo, e ele vai falar do eterno retorno. O que ele quer dizer com eterno retorno? Que as coisas são como elas são, e elas não vão mudar a ser. Ou seja, aceite o mundo como ele é. Friedrich Nietzsche, ele se dizem, né, na biografia dele que ele sentia muitas dores. Por isso que, né, a filosofia dele é a filosofia da marretada, né? Ela é dura, ele critica. Às vezes, quando você lê, por exemplo, Assim Falou Zaratustra, você para assim e pensa assim, nossa, que visão de mundo que ele tem. Mas ele fala um conceito muito importante, que é o conceito da vontade de potência. O que ele está querendo dizer com isso? Se o mundo ele não vai mudar, ele é assim e vai permanecer assim, quem tem que mudar é você. Você tem que se superar. E aí entra até o conceito dele de super-homem, né? Você tem que sair do estágio em que você está e ter vontade de potência. Lembra da potência lá do Aristóteles? O que é potência? Algo que pode vir a ser. Então ele fala assim, você tem que se elevar. Você não pode ficar da maneira como você está, porque a maneira como você está vai te gerar sofrimento eterno, vai te gerar esse eterno retorno de sofrimento. Sem contar que Nietzsche também faz uma crítica à razão, à moral. Ele vai dizer que a moral, né, a moral e a ética na sociedade, ela nada mais é baseada do que na moral dos poderosos, né, na moral desses poderosos contra a moral dos servos, daqueles mais explorados. Ok? Filosofia do utilitarismo. Essa filosofia, ela fala que uma sociedade, olha só como esse conceito de potência é importante. Uma sociedade que não permite que as pessoas desenvolvam suas potencialidades não é uma sociedade que gere felicidade. Ou seja, ele fala o seguinte, se você não desenvolve o seu potencial, você nunca será feliz. Para saber mais, raspa assim, brincadeira, achou que é papo de coach, né? Não é não, tá? O utilitarismo, ele fala isso. Você tem que desenvolver o seu potencial, porque se você não desenvolver a sua potencialidade, você não encontrará a felicidade. E se você não encontrar a felicidade, sua vida não faz sentido. Michel Foucault, ele também vai criticar os discursos como uma forma de poder. E aqui ele critica, né, instituições importantes, como igreja, inclusive ele vai criticar hospitais e a própria educação, de que elas nada mais, nada menos, reforçam uma sociedade que nem sempre é uma sociedade justa por meio do poder. Segundo ele, o discurso tem poder. E o discurso é tão poderoso que é ele que molda e move a sociedade. E por último, nesse momento aqui, final da aula, se você permaneceu comigo, muito obrigado.
Se você está vendo esse vídeo retomando, obrigado por voltar aqui nesse vídeo, a gente tem o existencialismo. E a pergunta principal de Jean Paul Sartre, que é, né, o filósofo pai aí do existencialismo, que ele vai dizer assim: nós somos condenados a sermos livres. E que por sermos condenados, por sermos livres, todas as ações são responsabilidades nossas. Nesse momento você deve estar pensando assim: ai, mas eu não consegui estudar por causa de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sartre ia olhar para você e ia falar assim: é culpa sua, porque é sua liberdade. Então ele vai dizer que nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E pronto, acabou, é uma visão assim. Inclusive ele fala assim: não importa o que fizeram para você, mas o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram de você. Bom, o existencialismo então ele coloca as pessoas, né, o homem, como protagonista da vida. Então a existência é a razão de tudo, segundo essa corrente filosófica aqui. E é isso, estudantes de plantão. Eu espero muito que esse aulão venha ajudar muito você aí na prova. E para a gente finalizar, e antes de eu falar um até a próxima para você, eu preparei aqui, na verdade eu não preparei não, porque as coisas acontecem no improviso aqui, eu vou chamar a produção, e eu vou tentar improvisar uma música aqui falando sobre os principais temas que eu falei nesse aulão para você. Vamos lá? Muito obrigado, produção. Se liga agora aqui no que eu vou falar. Uma revisão agora eu vou terminar, porque eu falei sobre os filósofos da natureza, chamados também de pré-socráticos. Falei também de Sócrates, o pai da filosofia. Só sei que nada sei, ele falou, porque quando você assume a sua ignorância, você está pronto para aprender. Também falamos aqui sobre Platão. O mundo das ideias mudou muitas gerações. Preste atenção no que eu vou te falar, porque o Aristóteles a ele vai questionar. O Aristóteles falou assim, que a felicidade é a busca de todas as pessoas, e por isso você tem que agir por meio das suas virtudes. Na filosofia medieval, falamos de Agostinho e de Tomás de Aquino, e a ideia central é racionalizar a fé. E depois nós fomos para a filosofia moderna. Foram muitos autores que eu te falei, mas eu falei sobre o autor que diz que penso, logo existo. Esse é o Descartes. E para terminar, eu vou cantar sobre o existencialismo, onde Sartre falou que somos condenados a sermos livres. Muito obrigado, curta esse vídeo, fique com a gente para mais novidades. Até a próxima. E aí galera, beleza? Professor Lúcio Skywalker aqui com você. Seguinte, tem um convite muito especial para fazer. Domingo às 20 horas vai rolar o gabarito ao vivo do Missão Enem. Essa semana de revisão, esses videozinhos que vocês viram aí ao longo do ano no site digital, vai estar aquele time de feras, todo mundo aqui reunido domingo para discutir e comentar com você a prova do Enem. Às 20 horas, logo após a prova, todo mundo reunido para tirar as suas dúvidas da prova aqui. Então não esqueça, domingo, 20 horas, gabarito ao vivo, Missão Enem do site digital, lá no nosso canal do YouTube. Espero vocês, hein?